Olá, meus caros amigos RH, como eu costumo já chamar vocês, tudo bem com cada um de vocês? Espero que sim. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos trabalhar sobre abordagens sobre liderança. Lembrando que aqui nesse material nós vamos nos preocupar, tem muitas abordagens, tá pessoal? Mas eu só destaquei 3 aqui, porque são estudos, né? São análises feitas por instituições e por grupos de estudiosos, principalmente da área da psicologia comportamental, juntamente com administradores, que vão favorecendo informações de como que foi a construção ou de como que como que se constrói um perfil de um líder, se é que alguns podem vir naturalmente ou outros são necessariamente sendo instruídos e até mesmo dando técnicas para que essa característica ou essa habilidade possa florescer. E então, em um dos aspectos logo de cara, nós vamos ver as teorias dos traços de personalidade. Trabalhei muito mais com essas teorias, justamente para poder a gente, até porque aprofundar um assunto que a gente já trabalhou, sobre a construção da personalidade, como que se dá essa construção, que é ao longo da vida e de repente dentro de uma empresa a gente tem um caráter, que é muito mais do que a personalidade, é o nosso próprio jeito mesmo de conduzir as coisas, e nossas respostas mediante a diversas situações do dia a dia. Então, na teoria de traços, por voltas aí de personalidade, por volta aí do ano da década de 30, de 1930 mais ou menos, a gente pode lembrar que nesse período teve a crise de 29, a de Grande Depressão, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, algumas teorias com relação à personalidade, lembrando que nesse período nós estamos falando de grandes especulações financeiras, indústrias crescendo demais, e era interessante saber essa construção de personalidade justamente por causa desse grande movimento industrial que está sendo que passa principalmente nos Estados Unidos. A gente vai ver que a maioria das escolas que se preocupou em trabalhar com essas questões da personalidade ou da construção de liderança é dos Estados Unidos. E então veio a primeira teoria aí em volta dos anos 30, que trabalha com a personalidade, que buscou por atributos de personalidade sociais, físicos, intelectuais, que descrevem líder e os diferenciam dos outros líderes. E aí foi visto se esses líderes principalmente vinham com uma questão aí que para vocês deve ser também bastante interessante, deve ser anotado, se a liderança era algo inato. O que é inato? É de nascença. Se era algo de nascença, se acontecia, se era uma característica própria do indivíduo, ou se essa habilidade poderia ser desenvolvida mediante as situações ou convívios, técnicas que esse sujeito poderia, em diversas situações da sua vida, principalmente empresarial, poderia experimentar. Segundo essa teoria, o líder é aquele que possui alguns traços específicos de personalidade que distingue das demais pessoas. Assim, o líder apresenta características marcantes de personalidade, por meio das quais podem influenciar o comportamento das pessoas. A gente já sabe que um bom líder é aquele que tem a capacidade de influenciamento. Então, quando a gente fala de poder influenciar, nós estamos falando exatamente dessa característica de personalidade.
porque a gente só vai seguir alguém ou só vai dar como positivo os comandos de alguém se essa personalidade nos passar credibilidade. Então, tem a ver muito com a relação do comportamento desse sujeito com as atitudes. Ou seja, é a grande capacidade de um líder, segundo a teoria de personalidade, é a possibilidade de influenciar o comportamento das demais pessoas. A teoria de traços parte do pressuposto que certos indivíduos possuem uma combinação. O que é traços, né? Um traço mais, às vezes um pouco mais extrovertido, mas consegue ter centralidade. Às vezes a pessoa é tão extrovertida que não tem centralidade, mas também pode ser líder. Então são traços, são características peculiares, próprias de cada um. Então tem a ver, traços tem a ver aí com identificação individual, né, do indivíduo. Uma combinação especial de traços, então tem uma combinação dentre esses traços que garante então o que a gente chama de personalidade. Pode ser definidos e utilizados para identificar futuros líderes potenciais. Então, uma empresa, às vezes o sujeito ele está lá como um funcionário, mas aí ao observar os traços desse sujeito e com a política, com a cultura, com a visão da empresa, esse sujeito pode ser formado mediante aquelas próprias características que já tem ali na sua conduta, na sua forma de lidar com as situações. Então a empresa já vai observando e depois pode, no caso, aprimorar, aperfeiçoar essa liderança ou profissionalizar, como queira. Vamos seguindo. E aí, dentro dessa pesquisa, né, dentro dessa realidade de traços de personalidade, nós vamos ver alguns que é muito interessante, embora a gente possa falar que não, principalmente em relação a uma questão, na primeira questão aqui. Os traços físicos: energia, aparência e peso. Professor, até peso tem a ver com liderança? Sim. Por quê? Porque a liderança, ela passa a ser um espelho, né? Ela é alguém a ser seguido. Então, geralmente as pessoas podem viver, já é comprovado em pesquisa e tudo mais, que pessoas que geralmente aparenta não ser bem cuidado, né, higienicamente falando, ou até mesmo controlando o seu peso, tendem a não ser liderados. Quer dizer, tendem a ser liderados e não líderes. É uma estatística muito alta entre ver pessoas que têm ali um bom porte físico, que têm atividades físicas como rotina, e geralmente essas pessoas tendem a galgar grandes lugares dentro da empresa. Por quê? Porque por conta da sua aparência ou da sua energia. Traços intelectuais. Aí já é um segundo traço, porque aí para eu saber se uma pessoa é extremamente inteligente, preciso de um pouquinho aí de convivência. Então esse é um traço um pouco mais difícil da gente identificar logo no começo. A gente vai identificar quando nem mesmo na entrevista. A gente vai identificar, pode até dar um parecer, mas será na convivência que a gente vai ter clareza se esse sujeito ele tem possibilidade de adaptabilidade, se ele é agressivo, se ele tem agressividade moderada, né, no caso, entusiasmo e autoconfiança. O terceiro, aí já é uma relação própria com a equipe, já é a convivência mesmo do sujeito, e então nesse momento
o RH praticamente não tem muito poder. O que vai determinar tudo isso é exatamente o ambiente de trabalho, do departamento, do gestor da área. Traços sociais, cooperação, habilidades interpessoais e habilidade administrativa. Poder administrar não somente a sua vida, mas também todo um processo, todo o procedimento das empresas, compreender, ser cooperativo no caso de tomada de decisões e fazer com que essas tomadas de decisões não sejam somente delegações, mas também uma das suas, como se fossem suas mesmas decisões. Traços, e aí nós vamos para o quarto, traços relacionados com a tarefa. Impulso de realização, persistência e iniciativa. Geralmente, nos momentos de integração ou até mesmo de seleção, grupos de psicólogos ou RH acaba fazendo várias atividades, principalmente para pegar esses 4 pontos que a gente está falando. Os traços físicos, os intelectuais, os traços sociais e os traços relacionados com a tarefa. São etapas que geralmente acontecem dentro de uma empresa, para que você possa aí galgar os altos cargos dentro da organização. É importante também a gente saber disso, porque agora parece, se não fazer sentido, tudo aquilo que vocês já passaram, às vezes, em entrevistas, né, de trabalho ou de seleção. Seguindo. Algumas coisas não são tão bem aplicáveis dentro dessa teoria, que são fatores inconclusivos. Segundo o estudioso Cartwright e Zander, nós vamos ver o quê? Ao analisar os resultados das pesquisas dos traços de liderança, os indicadores mostraram que, embora algumas capacidades mínimas sejam comuns a todos os líderes, elas estão amplamente presentes em pessoas não líderes. Então, não se trata simplesmente tudo aquilo ali que a gente acabou de dizer, os traços que acabamos de apontar, que não vai estar presente também naquelas pessoas que não são líderes, estará ali também. Em dada situação, os traços de um líder são totalmente diversos de outro líder em situação diferente. Então aqui tem a ver com situação. Na questão da personalidade, a nossa personalidade, as situações que nos são apresentadas, as respostas podem vir de maneira completamente diferente. Vou dar um exemplo para vocês para que isso se torne um pouco mais compreensível. É possível que eu possa... É um exemplo bem esdrúxulo. Tenho 3 filhos. Entre esses 3 filhos, os 3 estavam envolvidos numa situação de desobediência. Coloquei os 3 de castigo. O primeiro pode ficar ali tranquilamente, sossegado, para ele está tudo certo. O segundo, ele pode ficar inquieto, vai começar a chorar porque ele sente que aquilo não faz bem para ele, porque ele é um pouco imperativo. E o terceiro, pelo fato dele ser imperativo e não gostar daquilo ali, ele pode então se revoltar com a situação, começar a quebrar ou até mesmo resmungar e ficar questionando, ao invés de ficar chorando. Então são 3 situações aí. É a mesma situação, só que eu tenho 3 personalidades diferentes. O que a personalidade não levou em consideração, a teoria da personalidade, é que não levou em consideração que depende da situação para que cada uma dessas respostas possam acontecer. Assim, nos leva a acreditar que existem alguns traços que aumentam a probabilidade de sucesso de um líder, mas nenhuma garante esse sucesso.
embora a gente pode falar de tudo aquilo ali que a gente acabou de falar, aqueles quatro realidades que às vezes a gente passa dentro de uma entrevista, necessariamente não quer dizer que será sucesso garantido. Por quê? Porque cada personalidade depende da situação em que vive, terá respostas diferentes. A teoria dos traços não considera as necessidades dos seguidoras e ignora fatores situacionais. Então, tudo depende da situação. Vamos lá. A abordagem comportamental. Já nós falamos que a personalidade surge no ano 30 e a comportamental vai surgir a partir dos anos 40 até meados do ano 60. Então a gente já tinha passado pela grande crise, principalmente nos Estados Unidos, já tinha evoluído, passando aí para o início da Primeira Guerra e construção da Segunda Guerra, e estamos próximos ao que a gente chama de no período de Guerra Fria. Dentro dessa situação, o comportamento agora parece ser muito importante, com o favorecimento da psicologia agora bem mais aflorada e bem mais estruturada. Pesquisas deram ênfase aos estilos de comportamento que os líderes demonstravam. Então era análise mesmo comportamental de como um líder às vezes atuava e aí garantiria o seu sucesso ou seus insucessos. Imaginava-se que muitas características associadas à liderança podiam ser adquiridas. É aquela parte que eu estava falando para vocês, que então vamos observar e aí depois a gente pode treinar as pessoas. Coaching trabalha muito com isso, que é a questão do comportamento, mudança de comportamentos, hábitos, para que você possa construir e ser alguém de sucesso. Mais ou menos dentro dessa linha. Esse estudo foi em Ohio, nos Estados Unidos. Esta teoria comportamental teve início em Ohio, no final dos anos 40. Os pesquisadores buscaram identificar dimensões independentes do comportamento do líder. O que é dimensões? Analisar um todo, toda a complexidade das suas tomadas de decisões, da sua forma de conduzir as coisas, e a partir disso, do seu comportamento diário, eles foram aí pegando algumas dimensões interdependentes, chegando a duas categorias: analisar tudo isso e analisar todo isso. Analisar todo o jeito e o comportamento do sujeito, e aí depois eles dividiram em duas categorias. Só grifando aqui, respondiam a maioria dos comportamentos da liderança descrito pelos subordinados. Vamos lá, então, o comportamento de liderança descrito pelos subordinados, ou seja, aqueles que estavam sob o comando de alguém. Quais foram os itens que encontraram nessas pesquisas? Itens de estrutura inicial ou estrutura de iniciação. Nessa estrutura, conta para os membros do grupo o que é esperado. Então, ele já conta para o membro o que é esperado, o que vai acontecer. Então, o líder já coloca a par todo mundo que estará ali da sua equipe, o que se espera do seu trabalho.
Promove o uso de procedimentos padronizados, então um líder que busca e visa comportamentos da sua equipe padronizados. Tomadas de decisões quanto ao método do trabalho, então também ele toma as decisões de como deverá ser conduzido o trabalho, de como que as coisas deverão ser feitas, quais são as etapas, e ele esclarece as relações dos papéis entre os membros do grupo, se preocupa em identificar a importância de cada um dos membros da sua equipe para dentro do trabalho, para dentro do projeto, para aquilo que é esperado. E principalmente estabelece metas específicas, acompanhadas de perto o desempenho. Então, um líder é aquele que acompanha, a gente já até falou, que ele se envolve também no procedimento, em todo acompanhamento e produção, visando o melhor resultado daquilo do seu produto final. Então, isso é de iniciação, é aquela estrutura que o sujeito ele faz parte e ele também tem essa questão de participar, de ir junto. Já por itens de consideração, que é a parte dos subordinados, é fácil conviver com ele. Então, assim, ele já olha o liderado, subordinado, aqui eu vou colocar assim, para melhor facilitar. Aqui é o líder. E aqui são os subordinados. Tá mais fácil agora. Ele é fácil de conviver. Põe em prática as ideias geradas pelo grupo. Então, ele pega o grupo, ele entende esse grupo e pega não só ele que acaba conduzindo, mas também ele está aberto à participação dos seus subordinados. Trata todos da mesma forma, então geralmente o subordinado observa se tem privilégio, se não tem, e acaba olhando e observando que um bom líder precisa tratar todos da mesma forma. Permite que os seguidores saibam das mudanças por vir. Não fica guardando 7 chaves. Tem coisas que é possível as pessoas terem um pouquinho mais de compreensão se for esclarecidas. Então, o subordinado espera também ter esse entendimento de que não deve ficar esperando muito as coisas, de repente os procedimentos vão mudar e do nada aparece um novo sistema e que ele não participou, ele não deu também informações talvez que poderia ser aprimorada no projeto novo que está sendo implementado, ou no software, entre outras coisas, porque para ele também, como é operacional, muitas vezes é necessário ele dar suas dicas, sua visão sobre os procedimentos. Explicar as ações a todos os membros do grupo. E é aquela pessoa que cabe também ter uma boa didática, um bom relacionamento com todos da sua equipe. Todos, tá? Não é fomentar dificuldades com o grupo, não. Um bom líder, eu até acrescento aqui, é ser um bom ouvinte e falar pouco, se podemos assim dizer. Então vamos para características da estrutura inicial. A estrutura inicial, ou estrutura de iniciação, é orientado pela tarefa, para a tarefa. O líder define a estrutura, seu papel aos subordinados na busca da realização de metas. Já até falei, a estruturação inclui o comportamento, que tenta organizar o trabalho, as relações de trabalho e metas. O líder caracterizado com alta pontuação em estrutura inicial pode ser descrito como alguém que organiza grupos e suas tarefas. Espera que mantenha padrões definidos e desempenha e dá ênfase a prazos. Drumbright entende que a estrutura de iniciação
descreve o grau para o qual o líder estabelece a estrutura para os membros do grupo. A estrutura iniciada mediante as atividades como designação de tarefa específica, tudo isso eu já acabei de explicar para vocês, pessoal. Aqui é só para vocês fixarem um pouco mais sobre todas aquelas informações que eu acabei de citar ali em cima. Nós vamos ver também as características da consideração, que é orientado pelas pessoas. O líder terá relações de trabalho caracterizados por confiança mútua, né? Ele confia também nos seus liderados, assim como seus liderados devem confiar nele. Respeito pelas ideias dos subordinados e interesse por seus sentimentos. É saber também como que está a vida desse sujeito que está ali, porque afinal de contas ele tem uma casa, ele é um ser social, ele não é só um objeto e está ali só para satisfazer as suas metas, sem que você também saiba quais são os sonhos, os desejos e as realizações que ele tem por anseio. O líder com alta pontuação em consideração pode ser descrito como alguém que ajuda seus funcionários e amigo, disponível e trata todos igualmente. Limites das análises de liderança e consideração. A gente pode ver que também aqui nós vamos observar que minimizar o comportamento das pessoas é algo muito audacioso, principalmente para falar de várias realidades mundiais, de empresas, de cada empresa tem a sua cultura, tem o seu jeito de trabalhar, seus procedimentos. É difícil a gente falar de diminuir isso com duas pontuações, como foram colocadas aqui para gente. Então, alguns teóricos ou pensadores vão fazer o quê? Descreve o grau para o qual o líder cria um ambiente de apoio emocional, conforto e amizade e confiança. Beleza, até aí tudo bem. De acordo com essa teoria, todos os líderes em qualquer situação e cultura revelariam os mesmos traços psicológicos, mas todos os líderes, vocês já tiveram muitos, provavelmente, eu tenho também. A pessoa tem um jeito enquanto estava de uma forma, e de repente, quando se encontra de outra, ela passa a ter um outro tipo de comportamento. Então, necessariamente, isso não quer dizer que todos os líderes deverão ter o mesmo comportamento. Se de um cargo para o outro ele já muda os seus comportamentos, o que dirá a gente falar que todos os líderes têm ali os seus princípios, seus traços psicológicos igualmente. Foram feitas inúmeras pesquisas nas quais se pretendiam isolar traços de lideranças tais como energia, ambição, inteligência, integridade, autoconfiança. Mas aquelas pessoas que não são líderes, não teria isso? Fica uma pergunta, né? A gente sabe que sim. Você que não é líder, não tem esses traços, não tem essa busca, não tem esse anseio? Na verdade, estas pesquisas fracassaram, pois foram encontrados cerca de 80 traços, mas só 5 eram comuns a 4 ou mais investigações. Então, aí nós temos um período chamado de experimentação, de observação da psicologia e que foi aplicado para dentro do ambiente de empresa para justamente falar do tipo de lideranças a partir dos seus comportamentos. Estudos de Michigan. Os estudos feitos pelo Centro de Levantamento de Pesquisa de Michigan tinham como objetivo localizar características comportamentais e líderes que pareciam estar relacionados à medida eficácia de desempenho. Então, aqui nós vamos ver quanto à produtividade.
Enquanto os outros estavam falando de personalidade, depois de comportamento, a de Michigan vai falar de desempenho ou produtividade. Ou de produtividade. Investigaram as diferenças em resultados obtidos por gerentes centrados na produção e gerentes centrados nos funcionários. Então temos aí aqueles que estão voltados para a produção, que ele quer alcançar. A gente pode falar isso do poder, que é resultado. Ou a gente pode falar daquele gerente que se preocupa mesmo com o funcionário, o líder. Então, voltamos lá na questão do poder, no poder de alcançar resultado ou de gerenciar pessoas, que é o papel aí, o perfil mais próximo de líder. Nesse aspecto, então, nós temos orientação para a produção. Estabeleciam padrões rígidos de trabalho, organizavam as tarefas cuidadosamente, determinavam os métodos de trabalhos a serem seguidos e supervisionavam bem de perto a realização das tarefas. Então, é alguém que está preocupado com o resultado. Produção é o que trabalha olhando para o final, para o produto final. Ele não fica olhando tanto para a especificidade das pessoas, entre outras coisas. Não, ele olha diretamente o que se espera lá no final da produção. Orientação para o funcionário. Dava ênfase nas relações interpessoais, tinham interesse pelos subordinados e aceitavam as diferenças individuais. Encorajavam os membros do grupo a participarem do estabelecimento de metas. Então aqui nós estamos falando que não vai ser produzido sozinho essa meta vai se fazer em conjunto com sua equipe, gerando confiança e respeito entre os componentes do grupo. Os pesquisadores da universidade chegaram a conclusões que favoreciam fortemente os líderes do comportamento orientado para o funcionário, que eram associados a maior produtividade do grupo e maior satisfação do trabalho. Tá vendo? Então, aqui é por isso que eu deixei somente essas 3 para a gente estudar no dia de hoje, justamente porque a gente vai falar que não basta ser personalidade, não basta ter comportamento, basta saber se relacionar. Lembra quando eu falei para vocês que quando se tratava de administração de empresa, RH, que é recursos humanos, a gente precisa entender o que é o ser humano. Então, por isso que eu trabalhei com essas 3 características aí, para justamente vocês entenderem que dentro de uma instituição, o que vai muito levar à produtividade são as relações que são estabelecidas entre os departamentos, entre as pessoas, porque metas, entre outras coisas, até pode ser alcançado, mas satisfação e coparticipação e produtividade, isso demanda relacionamento. Líderes orientados para a produção tendiam a ser associados à baixa produtividade do grupo e satisfação mais baixa no trabalho. É assim que funciona. E até hoje, eu acredito, portanto, eu coloquei essa daqui, vocês já me perceberam que a minha postura é muito mais para dentro dessa pesquisa realizada em Michigan, justamente porque ela está de acordo com o que as empresas atualmente precisam trabalhar com relação à formação dos seus líderes, justamente nesse período agora que o mundo está passando de grande transformação, de muita crise, inclusive, de adaptações, de realizações de novos procedimentos, de um monte de coisa.
Se a gente não nos organizarmos, se não conseguirmos fazer com que a empresa olhe para esta realidade de que agora, mais do que nunca, ela precisa de pessoas líderes para poder trabalhar fora do ambiente estrutural de empresa, trabalhar home office. Se ele não tiver pessoas capazes de liderar, de saber trabalhar com essas pessoas, não vai adiantar, ela vai sucumbir. As relações humanas, a partir dessa Covid-19, muito provavelmente estará passando por grandes reformulações, mas nenhuma supera o relacionamento interpessoal entre as pessoas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até logo.